No nosso segundo exemplo sobre funções, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que criar um novo arquivo para usar a função calcula definido no programa da parte 1. Então agora a gente quer usar aquela função que já foi definida em um outro programa, no novo programa que é o programa 2. Para este novo programa, faça um laço while para que o usuário entre com quantas rodadas de valores desejar. Então não é mais para entrar com os valores de uma chamada apenas a função, é para entrar com vários, devendo informar o parâmetro de opção igual a parar, caso deseje terminar o programa. Enquanto o programa não for terminado, a função calcula deve ser chamada e ter seu resultado impresso no programa principal, para cada conjunto de valores da entrada. Então veja só, primeiro que fique claro, ele não vai fazer a função calcula de novo, e nós não vamos lá no programa 1 dar um Ctrl+C, Ctrl+V na função calcula para usar no programa 2, porque ele pede para usar a função calcula como uma biblioteca. Então, o que eu fiz? Eu já peguei a função calcula daqui, porque aqui eu tenho o programa principal. Então, não posso usar esse arquivo do programa 1. Tá? Eu já peguei a função e já joguei ela aqui para um programa Python. Na verdade, ele não é um programa completo, porque ele só tem uma função, mas é um arquivo Python, né? Um .py aqui, ó, onde ele chama função prog1. Agora, como ele só tem a função aqui dentro, eu aqui no programa 2, eu vou importar esse arquivo para que eu possa usar ele aqui dentro. Então, import função prog1. Como o prog1 está no mesmo diretório do programa 2, ele já vai ser chamado dessa maneira, já vai ser usado, poder ser usado dessa maneira, como se eu tivesse trazido ele para cá. Né? E agora eu já posso usá-lo, tá? Já posso chamar a função calcula. Eu vou fazer o que precisa aqui primeiro, depois eu vou chamar a função. Tá? Mas veja, eu estou importando, então, de novo, eu peguei o que eu precisava, que era somente a função, ou as funções, podiam ser várias, e aqui é o meu arquivo de biblioteca. Ele tem a função do programa 1. Ele poderia ter uma biblioteca de funções, mas aqui, para ilustrar, é somente uma. Por isso é chamado um arquivo biblioteca, né? Uma biblioteca de funções. Mas eu criei aqui a minha primeira função. E agora eu chamo ele dentro do programa 2, importando. Na verdade, primeiro eu falei, importa essa função. Eu ainda não chamei ela. Eu apenas estou considerando usá-la no meu programa. Nesse programa 2 agora. Então vamos fazer o trecho de código que precisa. Veja aqui, o que eu preciso fazer é um input, como aqui aconteceu, tá? Com esse programa 1. Eu tenho que fazer ele aqui embaixo também. Só que, depois da primeira entrada de dados, o que ele vai fazer? Ele vai, na verdade, avaliar se eu não entrei com a opção parar. Se a opção, que aqui chama O maiúsculo, se ela for igual a parar, então, na verdade, ó, enquanto o O for diferente de parar, o que é para fazer? Então, para chamar a função calcula com os valores que eu tenho e logo solicitar novos valores. Então, vou chamar de R, que é o resultado. Ele vai chamar a função calcula, passando os valores de A, B e O, tá? Porque esse O a gente já não sabe que é parar, que nós já testamos. O é diferente de parar, ele entra no for. Depois que ele fizer isso, tem que fazer a mesma coisa. A gente quer também imprimir aqueles valores ali, se o R for igual a aqui, ó. Então aqui eu tenho que dentro. O if está aqui dentro, o print está dentro do if, o else está rente aqui ao if, e o segundo print está aqui dentro. Agora, depois disso tudo, então, pegou o R, chamou calcula, pegou o R e verificou se é operação inválida ou se não é. E aí imprime uma das duas coisas. Na sequência, depois de fazer a primeira rodada, ele vai ter quantas rodadas o usuário quiser. Então aqui dentro do while a gente chama novamente para solicitar de novo valores de A, B e O. E se esse O for diferente de parar, ele entra e faz o que tem que ser feito, que é imprimir aqui o que precisa imprimir e logo chamar novos valores. Em algum momento, o usuário vai digitar parar
e aí essa opção while não vai ser verdadeira. Então, se ela não for verdadeira, ele sai do while e o programa termina. É isso que o nosso programa tem que fazer. Opa! Então, vamos lá rodar, né? Vamos ver se aqui está faltando alguma coisa. Veja que eu reusei, né, o código ali do primeiro programa, porque, na verdade, o que ele pediu foi para colocar isso dentro do while. Tá? Então não é complicado colocar o while aqui, desde que a gente entenda a lógica, o que está acontecendo. Lembrando que o primeiro conjunto de valores eu pedi fora do while. Por quê? Porque se ele já entra aqui com a operação parar, ele já não vai executar. Nós podemos fazer esse teste aqui. Opa, o diferente aqui em Python é isso daqui. Então, entre com o valor de A. Então, eu vou entrar com 5, 5. Se eu já colocasse aqui parar, eu já terminava. Tá vendo? Porque na hora que ele testa a primeira vez o while, já não é verdadeiro e ele nunca entra no while. Mas tudo bem, vamos entrar aqui no while, vamos fazer a soma. Opa! Calcula is not defined. O que está acontecendo? Porque eu não posso chamar o calcula dessa maneira. O calcula, como ele não está na minha função, eu tenho que referenciar o arquivo que ele está. Então, como ele não está no meu arquivo, no meu programa, tem que fazer assim, ó, função prog1 ponto calcula, porque o calcula está lá, tá? Então, não basta fazer o import, eu posso importar, mas como está no outro arquivo a função, eu tenho que vir aqui e colocar o nome do arquivo, ponto calcula. Eu nunca uso a extensão desse arquivo, ponto .py, tá? Não preciso usar aqui e não vou usar aqui embaixo. É só chamar dessa maneira. Então, vamos lá. Agora ele chama para 5, 4, vamos fazer a soma. Beleza, fez a soma 9. E aí ele pede novo valor de A. Por quê? Porque a operação não foi parar. Então, novo valor de A, 7 e 4. Agora eu vou fazer a subtração. Opa, 3.0. Agora eu vou entrar com 10 e 30. Mas eu vou fazer a multiplicação. Então, tá lá. Depois eu vou entrar com 5 e 4, mas aí eu vou fazer qualquer outra coisa aqui, que ele vai entrar com operação inválida. Mas essa operação inválida ainda não é para parar. Não é a opção de parar. Em algum momento, sim, eu escrevo parar, e aí sim ele sai, porque depois que eu fiz a entrada de dados aqui, ó, para o O, ele testa se o O é diferente de parar para ele entrar. Como não é diferente, foi igual, ele não entra no while. Então aqui a gente tem um exemplo, tanto de uso de uma função como biblioteca, incorporando ela num arquivo biblioteca e trazendo para um novo arquivo .py, que é de Python. A gente viu como fazer isso, né? Integrar essa biblioteca ao novo programa, e também a gente viu como colocar um while, como que a gente permite que a função seja chamada diversas vezes aqui dentro de um loop, porque esse loop depende do que o usuário quer fazer. Se ele quer entrar com muitos valores aqui, ele vai entrando. E na hora que ele quiser parar, ele vai escrever a palavra parar, nesse caso, conforme a especificação. Então esse foi o segundo programa sobre funções.